E a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais a oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui para louvar o Senhor, também para ouvirmos e aprendermos um pouco mais da sua palavra. Quero estar lendo hoje com os irmãos na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 4. Vamos estar hoje iniciando o capítulo 4, que é o último capítulo dessa epístola, né? Versículo 1, no capítulo 4 da carta aos Filipenses. Podemos dizer que é praticamente as recomendações finais do apóstolo Paulo à igreja dos Filipenses. Diz assim o versículo 1. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Ele está chamando a igreja de sua alegria, né? Era a alegria do pastor. Minha alegria e minha coroa. Estai firmes, ou permaneçam firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Aqui ele já vai citar nomes dentro da igreja. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres, essas duas mulheres, essas duas irmãs, né? Que tu ajudes elas. Elas que trabalharam comigo no Evangelho e também com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos ou regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém, amados? Depois de Paulo ter abordado muitos assuntos, e alguns de muitíssima importância, ele agora passa, conforme disse no início, no nosso entendimento, a apresentar as últimas recomendações, né, para a igreja dos Filipenses. Eu gostaria de, no versículo 1, destacar duas situações. Primeiro, qual era a consideração que Paulo tinha com a igreja dos Filipenses, né? O que ele pensava dessa igreja, o que ele sentia a respeito dessa igreja. E a primeira coisa que a gente percebe é que Paulo, ele tinha motivos de sobra para se alegrar por causa da igreja. Se por um lado Paulo se entristecia por causa de outras igrejas, como a igreja da Galácia, a igreja dos Coríntios, na igreja dos Filipenses, Paulo se alegrava. Ele tinha alegria, ele tinha motivos de sobra para se alegrar por causa da igreja. E nós vimos, inclusive, quando iniciamos o estudo no capítulo 1 dessa epístola, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo dizendo que ele dava graças ao Deus de todas as vezes que se lembrava deles, da igreja. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Dou graças a Deus por causa da vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Né? Uma igreja que se mostrou ativa, participante, né? Solidária ao apóstolo, investindo no apóstolo, sendo que
grande parte, acho que a maioria da igreja era composta por pessoas pobres, né? Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, né? Paulo, ele se alegra na igreja, né? Então, ele diz, vocês são a minha alegria. É isso que ele fala, né? Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Que privilégio, irmãos, para uma igreja receber, né, esse conceito por parte do seu líder, por parte do apóstolo. Mas Paulo não via somente na igreja o motivo da sua alegria. Paulo via na própria igreja a sua recompensa por todo o seu trabalho, por toda a sua fadiga, por todo o seu esforço no evangelho. Porque na realidade a igreja dos filipenses, como outras igrejas, ela era fruto do trabalho do apóstolo, do ministério do apóstolo. Então ele chama a igreja de minha coroa. Coroa aqui é Stéphanos no grego, né? Não é o diadema, que é coroa real, aqui é o Stéphanos, é a coroa dos atletas vitoriosos. Nós já vimos em outra parte dessa carta, que Paulo usa muito a metáfora, né, dos Jogos Olímpicos, da corrida, né, do alvo, aquela coisa. Ele apresenta ali aquela metáfora de estar correndo, de estar numa pista, de estar competindo, né? E ele chama a igreja de minha coroa, né? Stéphanos era a recompensa da sua vitória. Paulo, nós podemos então dizer que ele era o atleta de Cristo, aquele que corria em nome de Cristo, né? E a igreja era a sua coroa. Você sabe que a coroa, ela era destinada somente aos vitoriosos, né? Aqueles que vencessem, então eles recebiam aquela coroa, né, que era o Stéphanos. Então Paulo, ele tem um carinho muito grande pela igreja dos filipenses, né? Um homem que sofreu tanto, que padeceu tanto, foi tão perseguido em toda a sua vida ministerial, mas ele tinha a alegria na igreja, né? Que nos nossos dias as lideranças possam ter alegria na igreja. Não oro somente por lideranças da igreja local, né? Nosso desejo é que as lideranças, não somente na nossa nação, mas em todos os lugares, né, que nesses lugares as igrejas possam ser bênção, possam ser bálsamo, possam ser motivo de alegria na vida dos seus pastores, assim como Paulo manifesta, né, na sua carta aos próprios filipenses. Depois ele diz, ainda no versículo 1, permanecei firmes no Senhor, né? Ele faz ali um parêntese, né, onde ele fala, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, mas antes assim, portanto, vírgula. Então ele poderia dizer assim, se tirássemos o que já falamos, portanto, vírgula, estai firmes ou permanecei firmes no Senhor. Depois dele ter feito um arrazoado, depois dele ter apresentado os perigos, né, da igreja, havia problemas na igreja, havia problemas dentro da igreja e havia problemas fora da igreja. E depois dele ter apresentado os riscos, os perigos que essa igreja sofria, ele diz assim, olha, permaneçam firmes. Diante de tudo que eu expus a vocês, diante de todas as situações, das pressões que vocês sofrem dentro da igreja e fora da igreja, vocês devem permanecer firmes. Havia ameaças, nós vimos isso, né, nesse estudo dessa carta, haviam ameaças, né? Basicamente, aqui na carta nós vemos duas ameaças. Primeiro, a ameaça de ruir a comunhão e a harmonia dentro da igreja, então, por parte de pessoas que faziam parte da igreja, imagine que fosse talvez uma minoria, né?
onde ele fala no capítulo 2, né, que eles não deveriam fazer, e no versículo 3, que os crentes ali não deviam fazer nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, né, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Que não atente cada um para o que é propriamente seu, mas para o que também é dos outros. Quando a gente estuda, a gente percebe que havia algum desajuste no aspecto relacional dentro da igreja, e isso, de certa forma, fazia a igreja correr o risco de perder sua comunhão, sua unidade, né? Então é como se Paulo dissesse: vocês estão correndo o risco de perder a unidade. E havia também o perigo, a ameaça de que a igreja não permanecesse na sua estabilidade doutrinária, ou seja, eles foram ensinados a crer no Evangelho de Jesus Cristo, que apresenta a salvação através do sacrifício da cruz, mas haviam os falsos mestres, que nós vimos lá no capítulo 3 e no versículo 2, né? O que ele chama de os cães, os maus obreiros e guardáveis da circuncisão. Então havia também esse risco da igreja retroceder, como foi o caso da igreja da Galácia. Então havia ameaças dentro da igreja e fora da igreja. Por isso mesmo, eles não deveriam ceder. É isso que Paulo está dizendo. Olha, portanto, permaneçam firmes. Não na sua própria firmeza, não na sua própria condição, mas firmes no Senhor. O problema é quando a gente não está firmado no Senhor. Quando a gente está firmado em pessoas, é um problema. Quando a gente está firmado em lideranças, muito embora as lideranças, pelo que a gente estuda, deveriam ser e devem ser exemplo dentro da igreja, mas acima de tudo, a igreja tem que estar firme no Senhor. Então, se a igreja estiver firme no Senhor, pode vir a ameaça de fora e pode acontecer a ameaça dentro da igreja. Se você está se você está firme em Deus, então você permanece, você resiste, né? Eles não poderiam ceder. Eles não deviam ceder 1 milímetro. Eles deveriam perseverar naquilo que eles haviam aprendido. De que maneira? Firmes em Cristo. É isso que ele diz, né? Firmes em Cristo. Pelo fato de nós, de você, de eu, de nós estarmos ligados a Cristo, né, certamente é Cristo que nos proporciona a graça para nós podermos tudo enfrentar e em tudo perseverar. Então essa igreja, diferentemente dos Gálatas, era uma igreja que tudo indicava que eles tenderiam a perseverar em Cristo, né, pela sua ligação com Cristo. Gálatas, de certa forma, fracassou nesse ponto e boa parte da igreja retrocedeu, né? Paulo, ele quer que a igreja permaneça firme. Eu sempre digo para a igreja, e eu tenho certeza que não existe coisa mais triste para um pastor. Talvez alguém possa discordar de mim. Quando eu falo alguém, eu falo algum pastor. Mas não existe mais nada que possa ser mais triste para um pastor do que ver as pessoas fracas, né? As pessoas esfriando, as pessoas deixando uma posição que aparentemente era uma posição de firmeza, né? E começando a cair, né? Isso é um problema e isso traz profunda tristeza ao coração de um líder. Então o grande desejo de Paulo, não importa se ele vai ser sacrificado, não importa se ele vai ser oferecido como libação, não importa se ele vai sofrer mais ainda do que já tinha sofrido por causa da igreja, o que ele queria era ver a igreja bem, os irmãos firmes, né? Mas ele apresenta para a igreja, inicialmente, os perigos que a igreja estava enfrentando, as ameaças que ela sofria, dentro e fora. Então ele termina dizendo: permaneçam firmes no Senhor, né?
Depois, no versículo 2, esse é o versículo primeiro. Versículo 2, nós vemos, nós constatamos um problema, irmãos, no momento em que ele nomina, ou ele dá nomes, né? Se fôssemos usar aqui uma expressão bem chula, né? Ele vai dar nome aos bois. Sabe, porque muitas vezes a gente olha, às vezes as pessoas têm essa interpretação, que Paulo está tão somente fazendo uma advertência: olha, que não haja entre vocês tal coisa, que não haja no vosso meio tal coisa, que vocês não façam isso, que não façam aquilo, né? Como ele fala, por exemplo, né, no capítulo 2, e no versículo de número 2, né? Completem a minha alegria, para que eu sinta o mesmo, né? Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, tendo o mesmo ânimo e sentindo uma mesma coisa, quer dizer, tenham o mesmo sentimento. Ah não, Paulo está aqui advertindo para que a igreja, né, pense de uma mesma forma, que tenham comunhão, que haja harmonia. Ele está só, né, alertando a igreja. Não, irmãos, havia um problema na igreja. Nada façais por contenda ou por vanglória. Porque Paulo, para essa igreja, ele fala isso, para outra igreja não. Porque nessa igreja, como nós havíamos falado no início, havia esse problema. Ah, mas aonde existe esse problema? Onde é que está esse problema, né? Façam por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não tem aquela história: eu sou melhor do que tu, eu sou mais capaz do que ele. Por que eu não estou ali? Por que eu não faço isso? Não atente cada um para o que é propriamente seu, não seja egoísta, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, no capítulo 2, no versículo 2 e 3, Paulo sabia do que estava falando, irmãos. Ele não estava simplesmente alertando a igreja ou prevenindo a igreja para que isso não viesse a acontecer na igreja. Não, isso estava acontecendo na igreja. Ele não estava prevenindo, isso estava acontecendo, né? E ele então, irmãos, para deixar bem claro, ele cita nomes. Não sei quantas vezes você já passou por cima desse texto e você nunca se apercebeu que na realidade ele está, entre aspas, denunciando quem eram as pessoas, ou algumas das pessoas que estavam criando esse problema dentro da igreja. Puxa, se fosse no nosso dia, irmão, eita! Já pensou? Ah, pastor, não vamos expor as pessoas. Paulo tinha esse cuidado, irmãos? Não. Paulo ao contrário, né? E olha, pelo que tudo indica, se tratava de, muito embora na época a cultura era um tanto quanto machista, mas certamente eram obreiras que trabalhavam e talvez até exerciam alguma liderança na igreja. E essas duas irmãs, a Evódia e a Sintique. E Paulo fala de uma maneira muito cuidadosa. Ele disse: olha, eu rogo a Evódia, eu rogo a Sintique, que vocês sintam o mesmo no Senhor. Foi o que ele falou no capítulo 2 e versículo 2, que todos sintam a mesma coisa. Por que ele fala isso? Porque havia aqui o problema, e agora ele cita. Não estou dizendo que estivesse acontecendo só com essas duas pessoas. Poderia ter outras pessoas. Irmãos, a igreja dos Filipenses, quando a gente pega no contexto das outras igrejas, certamente a gente vê um grande exemplo de igreja, como Tessalônica, por exemplo. Mas havia problema dentro da igreja. Nem parece que é crente. Era crente. E mais, essas pessoas estavam inscritas no livro da vida, irmão. Paulo tinha essa convicção, mas com toda a experiência de já ter trabalhado no Evangelho, de ter trabalhado com ele no Evangelho, né? Diz ali no versículo 3, olha, eu peço a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, irmãos. Obreiras. E trabalharam com Clemente também e com os outros cooperadores.
cujos nomes estão no livro da vida. Então Paulo, ele está não somente prevenindo, Paulo, ele está, o seu recado, ele tem um propósito, irmãos. Quando ele fala lá no capítulo 2, versículo 2 e 3, olha, não haja entre vocês isso, aquilo, ele não está prevenindo, ele está sabendo o que está falando. Na realidade, o propósito dele não é advertir, o propósito dele é sanar o problema. Ele não quer que esse problema continue na igreja. Então, conforme nós vimos ali, eram pessoas que estavam em desavença, irmãos. Irmãos, era briga, para falar bem claro, tá? As mulheres estavam brigando dentro da igreja. As duas irmãs aqui. Ele, claro, Paulo, ele é sutil nas suas palavras. Mas havia desavença. Não sei exatamente o que acontecia, mas havia uma desavença entre elas. E então Paulo, ele vai pedir ajuda, ele vai pedir ajuda para alguém. Porque essas mulheres, muito embora fossem crentes, muito embora tivessem os seus nomes escritos no livro da vida, eram pessoas que estavam vivendo de uma maneira repreensível, principalmente se fossem pessoas que exercessem alguma liderança. Aí pior ainda, irmão? Imagine, alguém que exerce a liderança na igreja e começa a manifestar um mau testemunho dentro da igreja, e alguém disse, puxa, mas pastor, é uma coisa tão pequena, Para Paulo não é algo pequeno. Comparado, claro, com o pecado de Coríntios, onde lá o filho dormia com a madrasta, nós vemos lá os pecados que aconteciam em Coríntios. Esse aqui é pequeno, mas não tem. Paulo não quer que aconteça. Então ele pede a ajuda a um líder, que por sinal ele não cita o nome, peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres precisam de ajuda, essas mulheres não precisam de crítica. É isso que ele está dizendo, irmão, presta atenção. É fácil, dentro da igreja, a gente criticar alguém que está dando um mau testemunho, não é fácil? É fácil. Mas não era o que elas precisavam. Elas não precisavam de alguém que as criticasse, de alguém que as condenasse. Ela precisava de alguém que as auxiliasse. Em que sentido, irmão? Você consegue imaginar qual seria o auxílio que esta pessoa, que esse líder iria prestar a essas mulheres? Ele disse, por favor, ajude essas mulheres, que tu ajudes. Não são pessoas quaisquer, elas trabalharam comigo, me ajuda, são pessoas de bem, são crentes, seus nomes estão no livro da vida, escritos no livro da vida, Alguém precisa auxiliá-las. Ele estava, irmãos, preso, Paulo não tinha essa liberdade de chegar na igreja e sentar com as duas, então ele precisa que alguém auxilie, Ou seja, Paulo pede para que alguém assuma uma posição de pacificador dentro da igreja. Você sabe o que é um pacificador? Um pacificador é alguém que exerce a influência de juntar duas pessoas que estão brigadas, que não se entendem, que vivem em desavença, e tenta buscar uma conciliação ou uma reconciliação. Esse papel dentro de igrejas é muito raro. Muitas vezes até nós, como líderes, pastores, muitas vezes nós falhamos nesse sentido. Fazemos vista grossa muitas vezes. Deixamos passar batido muitas vezes porque, mas isso aí também, isso acontece em qualquer lugar. Paulo disse, não, ajude elas. Eu quero que elas sejam concordes. Eu quero que elas pensem a mesma coisa no Senhor. Eu quero que elas vivem em harmonia, porque são irmãs, fazem parte do mesmo corpo e não podem viver em desunião ou em desarmonia. É impossível você ter comunhão vertical e não ter comunhão horizontal.
Não tem como alguém estar muito bem com o Senhor e não estar bem com o irmão. Paulo, evidentemente, não entra em detalhe o que seria o problema, mas ele solicita o socorro para que esse líder pudesse prestar uma ajuda no sentido de conduzi-las, irmão, de conduzi-las a uma reconciliação, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, você sabe que ali nós temos as bem-aventuranças, e uma das bem-aventuranças, sabe qual é? É a bem-aventurança dos pacificadores. O pacificador é aquele que promove a paz, tá? Uma pessoa pacífica é uma pessoa que não gosta de entrar em contenda, ele é pacífico. Agora, o pacificador é aquele que promove a pacificação, é aquele que pega duas pessoas que estão em desarmonia, que estão em oposição, que estão com picuinhas, né? Estão de mal, não se falam, então eles buscam, né, essa tarefa de pacificar, e Paulo está pedindo para que esse líder assim faça. Jesus disse ali no versículo 9 do capítulo 5 de Mateus o seguinte: bem-aventurados os pacificadores. Irmãos, eu tenho certeza do que eu vou falar, pela experiência de muitos anos, eu sei que os irmãos também. Você sabe qual é o papel do diabo? O papel do diabo, evidentemente, é levar as pessoas ao pecado, é roubar, matar, destruir a vida das pessoas. Mas um dos grandes trabalhos do diabo é promover a discórdia, que é o trabalho contrário do pacificador. Então, dentro da igreja, existe a necessidade de nós termos pessoas que exerçam pacificação. Eu sou pastor, e eu sei, na minha pequena história como pastor, que existem pessoas dentro das igrejas que muitas vezes promovem a discórdia. Você sabe o que é o leve trás? O leve trás é o cara que promove a discórdia, né? Talvez uma das partes mais difíceis do nosso corpo de ser contida não é a mão, o pé ou outra parte. A parte mais difícil de ser contida do nosso corpo é a língua. É assim que diz a Bíblia. A língua é terrível, irmãos. E muitas vezes, né, eu sempre falo isso, inclusive na minha casa, né? Existem pessoas que têm essa astúcia de falar alguma coisa para alguém a respeito de outrem, e aí ouve muitas vezes o desabafo, e ele leva o desabafo para aquele, a respeito de quem estava falando, e aí fala dela. E aí é onde começa muitas vezes a existir dentro da igreja esses desajustes. Irmãos, deixa isso para o diabo. Não faça o papel do diabo. Vamos ser pacificadores. Vamos promover a paz. Vamos promover a reconciliação. Se não pudermos fazer a reconciliação, que pelo menos possamos orar pelas pessoas. Se faz necessário, meu querido e minha querida, muito necessário nos nossos dias, que Deus levante pessoas com essa capacidade, com esse dom de ser um pacificador. Se for para criticar, se for para falar mal ou para gerar dissensão, então que se cale, né? Muito bem. Ainda gostaríamos de ver o versículo de número 4. Né? No versículo 4, Paulo diz: regozijai-vos sempre. Ele não fala regozijai-vos no Senhor, outra vez digo regozijai-vos. Ele diz regozijai-vos sempre. Sempre.
no Senhor. Também seria impossível se ele omitisse o Senhor e ele dissesse, regozijai-vos sempre. Outra vez digo, regozijai-vos. Não. Ele fala, regozijai-vos sempre no Senhor. No Senhor. E outra vez digo, regozijai-vos. A nossa alegria, ela, a princípio, não deveria ser uma alegria que dependa das circunstâncias. Eu temo, sinceramente falando, eu temo que a gente seja induzido a cair muitas vezes, né, na máxima do mundo, na história do mundo, né, na concepção mundana de alegria. Por que você está alegre? Aí, cara, tu não sabe o que me aconteceu, cara. Puxa vida, meu filho passou no vestibular. Oh, que benção, eu estou alegre, tá bom. E tu, rapaz, por que tu estás triste assim? Pá, nem me fala, cara, estou triste. Por quê? Porque o meu filho não passou no vestibular. Você por que está alegre? Pá, cara, peguei aquela vaga lá no trabalho, estou alegre. E você por que está triste? Ah, porque eu não fui escolhido. Isso, irmãos, é natural. Isso não tem ninguém pode criticar isso. Isso é natural das pessoas. As pessoas se alegram pelas coisas boas que acontecem fora de nós, e as pessoas se entristecem pelas coisas ruins que acontecem fora de nós. A nossa alegria, a alegria que procede de Deus, ela é uma alegria desvinculada das coisas que sucedem fora. Quando a gente fala que o crente é diferente, se realmente a gente crê nisso, que o crente é diferente, que a vida do crente é diferente, sabe por quê, irmão? Não porque ele tenha um tipo, né, de traje ou um jeito exterior que mostre, revele uma diferença. A diferença está justamente no interior. Existe um cântico, e quando se trata de música, porque a gente gosta de música, né, irmão? A maioria das pessoas gostam de música. E aí, na igreja, é claro, a gente vai cantar música de louvor, de adoração, né? Ah, irmãos, aí a gente levanta as mãos, a gente se alegra, e aí a gente diz, não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Por que você está alegre? Não, porque é por causa do Senhor. Ah, não, mas aconteceu alguma coisa? Não olha as circunstâncias. É assim com a gente, irmãos? Será que é? Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Porque se ele falar alegrai-vos sempre, se alguém disser você tem que viver sempre alegre, cara, você está louco, porque a minha vida ela é marcada por momentos de tristeza, de dor, de sofrimento. Mas Paulo, irmãos, é um homem de fé. Esse Paulo é uma bênção. O Paulo acredita, o Paulo crê que é possível ser alegre, independentemente do que a gente experimenta ao nosso redor. Sabe, irmã? Independentemente da nossa luta, Paulo crê que é possível ser alegre, estar alegre. É provável, é muito provável que eu e você cantemos este louvor. Não olhe as circunstâncias, não. Claro que eu olho. Como que não olho? Eu olho. Eu canto que não olho, mas eu olho. Mas entre o fato de eu ainda ser um crente um pouco carnal, e ainda estar muito suscetível às coisas que acontecem ao meu redor,
eu ainda tenho que crer que é possível esta palavra ser uma palavra de Deus e não de um cara que está fora da casinha. Como pode alguém alegrar-se em qualquer circunstância? Paulo diz: alegrai-vos sempre. E ele não está falando também, eu quero ser insistente nisso. Ele também não está falando assim, alegre-se no Senhor sempre que você tiver uma boa notícia. Não é isso também que ele está falando. Porque até nisso tem gente que falha. Mesmo quando é uma boa notícia, nem quando é uma boa notícia a pessoa consegue se alegrar. Existem pessoas que conseguem se entristecer com uma boa alegria, principalmente quando é uma boa notícia que refere-se ao irmão da igreja. Eu não estou exagerando não, irmãos, isso é verdade. Pessoas que se entristecem porque um irmão nosso na fé, que faz parte do corpo, foi abençoado. E a gente não manifesta alegria. Deus me perdoe se eu sou injusto. Às vezes até alguém pode sentir alegria com a tristeza do outro. Claro, para chegar a esse ponto aí, eu sou obrigado a duvidar da conversão de uma pessoa. Paulo está dizendo que nós devemos nos alegrar sempre. Irmãos, a nossa alegria, ela não é uma decorrência de boas notícias, de grandes conquistas, ou da ausência de problema, né? Puxa, tô saudável, né? Meus filhos estão bem, né? Tudo bem com a minha família, estou trabalhando, meus negócios estão bem, então estou alegre. Quero dizer para você que isso nós podemos dizer, mas ainda é uma alegria natural. Ei, é uma alegria que o mundano também tem. Desse tipo, nós não fazemos vantagem. Agora, se nós nos alegramos no Senhor, diante das adversidades, então essa alegria, essa é diferente. Aí está o diferencial. Alegrai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, ele repete, irmãos, alegrai-vos. Alegrar-se no Senhor é alegrar-se no Espírito, irmãos. Por que é possível alguém se alegrar diante de uma situação de adversidade, de luta? Por que é possível? Porque essa alegria, ela, tal qual a paz, porque nós falamos muito na paz que excede o entendimento. Nós vamos ver depois, semana que vem, 4:6. A paz que excede todo o entendimento. Irmãos, a alegria do Espírito também excede todo o entendimento. Por que só a paz deveria desafiar a nossa compreensão? Por que só a paz? Por que não a alegria também? Essa alegria que talvez nós precisemos sentir no momento da dor, do sofrimento, da luta, mesmo assim se alegrar no Senhor, nós precisamos experimentar. Nós precisamos, porque essa alegria, ela procede, irmãos, não das coisas exteriores, não procede nem a decorrência das circunstâncias que nos rodeiam, não. Ela, na realidade, ela é fruto do que, irmãos? Essa alegria é fruto do Espírito. Ah, pastor, eu não tenho o Espírito Santo. Bom, aí tudo bem. Mas se você tem o Espírito Santo, se você tem o Espírito, você tem o dom do Espírito. E um dos aspectos do Espírito Santo chama-se alegria. Em algumas versões fala gozo. Gozo, alegria. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22, o apóstolo Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito, é amor, alegria, paz, né? Então a gente tem
por uma questão da gente ter alguns versículos decorados, né? A gente menciona muito a questão da paz, né? Essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, não é assim esse cântico? Essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem, mas a alegria que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, é porque eu sou salvo. É porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. É porque Deus tem preparado algo maravilhoso para mim na eternidade. Eu vou passar por luta, eu vou passar por sofrimento, mas algo está preparado para a minha vida e para a minha família. Por isso eu devo me alegrar. A minha alegria não decorre das coisas deste mundo, mas ela decorre da presença maravilhosa de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele gera essa alegria em nosso coração. Nós não podemos engolir, nós não podemos aceitar, irmãos, essa mentira que o inimigo tenta muitas vezes fazer nós assimilarmos. Qual é a mentira? A alegria depende das circunstâncias de fora. Se a minha alegria depender só das circunstâncias de fora, irmão amado, então nós não temos diferença nenhuma das pessoas do mundo. Eu quero dizer para você que as pessoas do mundo também se alegram, também celebram, sabe? Também dão pulos de alegria. Mas só os filhos de Deus, só aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, podem se alegrar sempre, nos momentos bons, mas nos momentos difíceis. Amém? Fiquemos de pé. Querido e soberano Deus, nos alegramos em Ti, Pai. E alguém poderia até pensar que seria injusto nos alegrarmos num tempo onde tantas pessoas padecem, tantas pessoas estão sofrendo, e até pessoas muito próximas de nós. Mas nós cremos, Deus, que nós não nos alegramos em decorrência ou por causa do sofrimento dessas pessoas. A nossa alegria, Pai, nós sabemos que não tem vinculação com isto que o mundo vive hoje, com o padecimento, Pai das nações, com a perplexidade das nações. A nossa alegria, Senhor, ela é real e verdadeira, porque ela procede de Ti, porque nós temos a plena convicção, a plena consciência daquilo que fizeste por nós, da obra que estás realizando em nossa vida. Nos alegramos, ó Deus, porque muito embora possamos passar por adversidades, nós sabemos, o Teu Espírito testifica dentro do nosso espírito que nós estamos em segurança, porque estamos seguros em Ti, Pai, estamos debaixo das Tuas asas. Muito embora as pessoas que nos rodeiem possam ver de maneira diferente, mas nós temos essa segurança, por isso nós nos alegramos no Senhor em qualquer tempo. Ajuda-nos, ó Pai, através do Teu Espírito, a olharmos mais para aquilo que Tens feito em nós do que aquilo que temos experimentado neste mundo. Tu advertiste a Tua igreja e disseste que neste mundo nós teríamos aflições. Mas em Teu Espírito nós temos paz. Em Teu Espírito nós temos alegria. Podemos descansar. Foi o que dissemos e pregamos neste último domingo. Descansar em Ti. Pai, eu Te peço que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã que nos ouve nesse momento,
que não falte em seus corações a tua paz e a alegria do teu Espírito Santo. E eu, por conta própria, posso dizer com toda certeza, Pai, de que assim como esta paz que o Senhor nos concede é uma paz que excede o entendimento, a alegria que procede do teu Espírito também é uma alegria que ultrapassa, Senhor, todo conhecimento, todo entendimento. Quem poderia, Senhor, entender a atitude dos teus servos, presos num calabouço, acorrentados, feridos, açoitados, sem poder dormir e à meia-noite louvando o teu nome, senão através do teu Espírito, Senhor. Não olhando para as circunstâncias, Paulo e Silas louvam o teu nome. Alguém pode dizer, puxa, isso está tão distante de nós, está tão longe da nossa realidade. Pois muito bem, Senhor, que o Senhor nos leve mais próximos dessa realidade. Que esta possa ser a realidade, possa ser esta a realidade do nosso viver. Que o Senhor não nos permita sermos meros atores, Pai, mas que possamos realmente viver o que tua palavra nos promete, tua palavra nos diz. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes no Senhor. Que possamos, como igreja, ser a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que tu, Senhor, possas olhar para a igreja e te alegrar na igreja, vendo na própria igreja a recompensa do teu sacrifício na cruz do Calvário. Leva-nos, ó Deus, na tua paz e na tua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe, meu querido. Vão na paz do Senhor.